Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro live da revista Cuidar, desta nova rúbrica que se chama Dar Voz ao Cancro e que tem como intenção, primeira, falarmos aqui sobre todos os tipos de cancro e para isso vamos convidar pessoas, doentes, oncológicos, que estejam a passar ou que já tenham passado por uma situação de cancro para contar aqui um bocadinho a sua história e tentarmos de alguma forma dar voz a todos os tipos de cancro. Vamos só fazer aqui um compasso de espera para ver se a primeira convidada desta noite entra. E tanta gente a entrar. Olá, Mónica. Espero que gostem, do que vai acontecer aqui esta noite, porque realmente é uma... Olá, Sofia. É um projeto do qual eu gosto muito e realmente dar voz a todos os tipos de cancro é... Olá, Mónica. Dar voz a todos os tipos de cancro é uma das missões da revista Cuidar. E pronto, esta rúbrica surgiu realmente nesse seguimento. Ora, já está aqui a Daniela. Daniela, tens que me enviar tu um convite para participar, para eu te aceitar. Vamos só esperar aqui um bocadinho que a Daniela envie então um convite. Mónica, obrigada, não estou nada. Daniela, envia-me um convite. Ok. Eu estou aqui. Se a Daniela entra. Eu espero que vocês estejam tão ansiosos por conhecer a história da Daniela como a Silvia, como eu estou por vos contar. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa Ai, noite. estás tão bonita. Obrigada. Tão bonita. Estás tão gira. Antes de mais, deixa-me agradecer-te por teres aceito este convite, por teres aceito este desafio de dar aqui a voz e o rosto, não é? Ao cancro. E tal como eu estava a explicar, esta rúbrica que iniciou hoje contigo e que será todas as terças-feiras, se tivermos pessoas disponíveis para dar o seu testemunho. Espero que sim. Tem muito a ver com isso e passa muito por aí. Ou seja, mostrarmos aqui testemunhos de pessoas com todos os tipos de cancro, com todos os tipos de carcinoma, e tentar aqui, de alguma forma, mostrar as situações e mostrar as vossas histórias e contar um bocadinho as vossas histórias e mostrar aqui esses outros todos, esses outros tipos de cancro que existem. Exatamente, porque nós sabemos que, infelizmente, há uns mais mediáticos que outros. E uma das nossas missões é precisamente, sempre foi, desde a existência da revista Cuidar. Aliás, e nós, enquanto Associação de Apoio ao Doente Oncológico que tem a revista Cuidar, nós atendemos e acompanhamos todo o tipo de doentes oncológicos, desde cabeça e pescoço, leucemias, também linfomas, cólon, próstata nos homens, ou seja, acompanhamos aqui todo o tipo de doentes e também conhecemos essas realidades todas e por isso é que nós também estamos aqui para dar, para mostrar através de vocês nas redes sociais. Antes de mais, eu quero apresentar-te, não é? A Daniela Coelho tem neste momento 27 anos, certo? Certo. Passou por uma leucemia mieloide aguda, que ela depois já vai explicar um bocadinho de que é que isto se trata. Tem assim um nome bastante impactante, porque realmente é uma doença tramada, como eu costumo dizer, porque dentro da oncologia eu acho que também é importante referir que há aquele tipo de cancro mais
mais complicado e o menos complicado. Felizmente, há uns que têm uma taxa tem uma percentagem de recuperação e de cura altíssima, e há outros que nem por isso. E mesmo o próprio processo acaba por ser, o próprio processo de cura também nestes outros tipos de cancro acaba por ser bastante, exatamente, acaba por ser diferente, e a tua história também mostra isso. Nas leucemias, eu também gostaria de ressaltar, porque realmente nós agora na próxima edição da Cuidar, isto parece de propósito, mas não foi. Na próxima edição do Cuidar nós temos 2 artigos que falam sobre a leucemia. Temos a Associação Portuguesa de Leucemia e temos também 2 artigos médicos que falam sobre leucemia. Portanto, vou-te passar a palavra. Eu queria que tu passes um bocadinho. Eu sei que tu tiveste passaste por 2 situações em relação à leucemia. Tiveste uma recuperação total, onde já não havia sinais da doença da primeira vez, e depois tiveste uma recidiva da doença. Sim. Conta-nos um bocadinho de como é que tu eras e o que é que tu fazias e como é que tu estavas quando, com 25 anos, apareceu a leucemia na tua vida. Ouviste assim este nome na tua vida. Como é que isto aconteceu? Quem era a Daniela? O que é que a Daniela fazia? E como é que isto aconteceu? Antes de mais, eu agradeço o convite, porque agradeceu a minha presença e eu agradeço o convite. É a primeira vez que estou assim a falar, mas pronto, assim um bocadinho nervosa, mas acho que é importante falarmos. Acho que é importante falarmos porque foi como eu lhe disse, quando comecei a procurar informação, encontrava-se muito sobre o câncer da mama, mas não tanto sobre a leucemia. Pronto, a Daniela aos 25 anos antes da leucemia, tinha tudo aquilo que queria, não é? Tinha terminado já os estudos, já tinha arranjado assim uns empregos aqui e ali na área, mas finalmente tinha tido um contrato, portanto estava assim tudo a encaminhar-se, não é? Estava tudo a tomar o rumo certo, e pronto, eu era doadora de sangue, portanto à partida estava tudo bem, não havia nada com que me preocupasse, até que em dezembro me apareceu algo na axila que eu pensei que era assim uma pequena espinha, não liguei muito, até que aquilo cresceu, começou-me a dar dores, pronto, e a partir daí comecei a ir ao médico para ver o que é que aquilo seria. Pronto, foi daí que eu fiz umas análises, porque andava com infecções recorrentes, primeiro na axila, depois... Diga. Essas infecções eram onde? Era esse novo linfoma? Tive na axila e tive no ouvido, garganta, que eu achava que era uma constipação normal e que também não dei muita importância, mas o médico achou que eram muitas infecções durante o tempo que eu tomava anti-inflamatórios, portanto não haviam aparecer infecções novas quando eu estava a fazer medicação para que elas não aparecessem. Pronto, foi quando eu fiz umas análises um sábado e me ligaram na segunda-feira a dizer que eu tinha de ir buscar com urgência e levar ao médico porque os valores estavam assim bastante alterados. Pronto, eu fui ao meu médico e ele fez-me uma carta para eu ir diretamente para o São João para fazer exames mais específicos, para sabermos o que é que era, porque aquilo realmente, as análises tinham alguns valores que estavam 7 vezes mais altos, outros estavam muito baixos, estava assim uma coisa um bocadinho assustadora mesmo para quem é leigo. Tens noção, eram valores tudo dentro do hemograma. Sim. A hemoglobina, por exemplo, estava a 7, não é? Que nós sabemos que é muito baixa, tendo em conta o valor normal, porque eu sou da área da saúde e tenho assim umas noções, não é? Pronto, estava assim os valores, mesmo para mim, que não entendo muito, assustado. Pronto, então fui ao hospital, mas no primeiro dia mandaram-me embora que era uma anemia e que não precisava me preocupar, para uma médica de família tratar de mim. Só que o meu pai tem conhecimento com o médico lá, não é? E então ligou-lhe, o senhor foi ver as minhas análises e disse que era inadmissível ter ido embora exatamente no dia a seguir. Pronto, e fui no dia a seguir e no espaço de uma hora fiz os exames todos e veio uma médica ter comigo a dizer que já sabiam qual era a doença, que a doença tinha um nome, tentou explicar assim o processo todo até chegar àquilo que ele era, pronto, que era uma leucemia. Pronto, à partida eu comecei a desconfiar que era uma leucemia porque eu fiz o mielograma. E ok. Pronto, é assim, eu não sou da área da enfermagem, mas sou da área da saúde, então eu já sabia o que aquilo queria dizer, não é? Aquilo vai analisar a nossa fábrica do sangue, por isso a partir de alguma coisa séria havia, porque senão não chegávamos a fazer aquele exame que é mais invasivo.
não seria uma simples anemia? Não, porque a partir se fosse anemia não fariam um mielograma, não é? Mielograma é para confirmar algo mais complexo. E pronto, foi assim que descobri a leucemia, fiquei logo internada nesse dia e fiquei logo um mês internada. Estavas sozinha? Não, estava com os meus pais. O meu pai estava cá fora e a minha mãe estava comigo lá dentro e o meu pai ainda soube o diagnóstico primeiro do que eu, porque o tal amigo dele, pronto, veio ter com ele cá abaixo, não é? À sala de espera, para o informar, não é? O que é que já tinham descoberto. E depois, pronto, chamaram a mim e a minha mãe para me dizer a nós qual era o diagnóstico. Pronto, e foi. E como é que foi para alguém que ainda por cima é da área da saúde e sabe o que é que isso significa, ouvir que tinhas uma leucemia? É assim, aquele dia foi difícil, não é? Eu chorei muito, mas nunca me perguntei porquê. Isso tentei sempre afastar, porque somos todos humanos, andamos todos aqui, todos podemos algum dia ter alguma coisa, por mais saudáveis que sejamos antes, não é? E começar o pensamento dessa forma, acho que seria ainda mais complicado para gerir a doença. Pronto, também eles explicaram tudo direitinho, que tinham os outros órgãos todos bons, não é? Que na saúde geral, não é? De uma forma geral ela estava boa, era mesmo a questão do sangue, portanto, à partida, ao fazer a quimio, não é? Iria aguentar bem porque tinha todos os órgãos, portanto, desde o início que também tentaram transmitir que, embora fosse uma coisa complicada, não é? Tudo encaminhava para que as coisas corressem bem. Portanto, acho que esse também... O prognóstico seria bom, não é? Sim, a partir eu acho que esse discurso logo inicial me ajudou a que fosse, embora muito difícil, não é? A que fosse assim um bocadinho mais fácil, porque havia logo aquela esperança inicial, não é? De que calma, vai correr bem. E ainda por cima, uns dias depois, eu soube que a leucemia era das que tinham melhor prognóstico. No início nós sabemos que temos uma leucemia, mas não sabemos exatamente qual é, que ele demora uns dias. Sim, também é importante explicar que há vários tipos de leucemias. Sim, muitos diferentes uns dos outros, com um tratamento muito diferente uns dos outros. O meu tipo de leucemia, eles disseram que era dos que tinha melhor prognóstico, portanto, à partida poderia correr tudo bem, não iria correr tudo bem, e pronto, e sempre os tratamentos, sempre correspondias bem aos tratamentos, não é? Mas pronto, às vezes... Ficaste logo internada nesse dia e passaste logo a ser seguida por oncologia. Sim, fiquei logo internada na unidade de doentes, de hematologia, e pronto, disseram-me logo que todos os tratamentos que eu ia fazer eram através de internamentos, ou seja, não ia como muita gente vai ao hospital de dia, porque a partir eu achava que a quimioterapia era fazer tudo em ambulatório, nem sequer imaginava, não é? Ias para casa e depois voltavas só para... No cancro da mama as pessoas que eu conhecia era isso, não era o ir e vir, ia lá e fazia, depois vinha para casa, passava uns dias voltava, e no meu caso foi completamente diferente. Eu fiz 5 quimioterapias e as 5 foram internadas, e todos os internamentos foram de mais ou menos um mês, não é? Variava entre 20 e tal dias, 30 e poucos, pronto, mais ou menos um mês. Já acabaste por estar cerca de 5 meses internada dessa primeira vez. Sim, porque assim, mesmo a quimio, por exemplo, da primeira vez, a primeira quimio foram 7 dias, 24 horas por dia, portanto tinha mesmo de estar internada, nem que não fosse um mês, aqueles 7 dias tinham de ser mesmo feitos em forma de internamento, porque não havia outra forma de fazer a quimioterapia. E depois, no nosso caso... Exatamente. A quimioterapia, no vosso caso, é uma quimioterapia que é feita, uma quimioterapia contínua durante uma de horas, não é? Sim. Que pode chegar a 24 horas, pode chegar a 24 horas contínuas de quimioterapia. Sim. Depois há todo o sistema imunitário, que nas leucemias fica extremamente debilitado. Sim, aquela salvaguarda toda do ambiente que a pessoa está, para evitar precisamente que existem as infecções ou que exista outra situação que possa complicar o estado do doente. Sim. Porque, não é, no meu caso, a leucemia era os glóbulos brancos, não é, que não estavam bons, entre aspas, dizendo assim de uma forma mais
mais leiga. Portanto, o objetivo é destruir, e ao destruir vai destruir os bons e os maus, e como os glóbulos brancos são responsáveis pela nossa defesa, nós ficamos sem defesas, não é? Elas vão mesmo, o objetivo é mesmo fazer com que vá ali a zero para depois produzir novos e ao produzir bons, não é? Não produzir os maus. Ou seja, tu durante esses internamentos estavas em isolamento. Em Sim, isolamento sim. para a tua proteção. Sim, para me proteger a mim. Exatamente. Sempre, Que é isto que só uma acontece vez também. Diga? Não, que é isto que também convém explicar, que é isto que acontece nas leucemias, nas pessoas que estão a fazer o tratamento para a leucemia. Tem que haver aqui uma proteção da pessoa enquanto está a fazer o tratamento. Por isso é que não há aquele sistema ambulatório de ir e vir para casa. A pessoa tem que estar o mais possível resguardada e protegida neste isolamento, num isolamento num quarto, dentro do hospital, para se poder salvaguardar a eficácia do tratamento. Sim, por isso é que a quimioterapia, não é? São 7 dias, nós ficamos um mês, que é o tempo das defesas descerem e voltarem a subir até um nível mais ou menos aceitável, não é? Que nos defenda um bocadinho para depois podermos vir para casa, e mesmo vir para casa é assim com muitos cuidados, não é? Evitar ao máximo estar com pessoas, mas agora com o Covid não é diferente, não é? Mas na altura que ainda não havia, era estar com pessoas mas afastadas, os primeiros dias ainda mantinha a máscara para me proteger a mim, não é? E tens assim uma série de cuidados mesmo em casa que se tem que ter, porque as defesas sobem a um ritmo não é muito lento. Sim. As defesas sobem muito devagar e no fundo eu costumo dizer que os doentes de leucemia, estas medidas todas que nós temos agora com o Covid, no fundo, são medidas que vocês já estavam habituados a ter, porque o vosso dia-a-dia durante a fase da doença passava por todos estes cuidados, não é? De isolamento, de quarentena, aquela quarentena após fazer o tratamento, aquela quarentena antes de fazer o tratamento, para poderem estar bem e não haver o risco de terem uma infecção e não poderem fazer o tratamento. Porque a probabilidade de termos infecções já com cuidados, não é? É grande porque não temos defesas, mas sem cuidados ainda é maior, não é? Mesmo agora digo, as pessoas estão confinadas, mas eu estou confinada há quase 2 anos. Tive ali um período pelo meio que não, mas também foi pequenino, não é? Por isso já estou quase confinada há 2 anos. Por exemplo, uma simples ida à praia, para nós durante os tratamentos, é impensável. Não é? Que é uma coisa assim tão simples, mas o ambiente em si não é um ambiente propriamente limpo, não é? Para que nós possamos, com as poucas defesas que temos, possamos ir a um local como esse, por exemplo. Exatamente. Só para contextualizar, Daniela, isto tudo foi no Hospital São João? Sim. Só agora o transplante foi no IPO, mas tudo o anterior foi no São João. Foi no São João. Os médicos foram conversando contigo, foram-te dando feedback de como estava a evoluir a doença durante este processo de tratamento? Sim. Nós fazemos o internamento de um mês, não é? E depois, quando vimos a casa, e uma semaninha depois de virmos a casa, nós fazemos outra vez o mielograma. Depois de cada tratamento com químio e de recuperarmos um bocadinho algumas defesas, fazemos sempre um mielograma, que é para ver a evolução da doença. Pronto, e de um para o outro, a doença estava sempre a diminuir. Pronto, e ao fim dos 5 tratamentos, já não havia sequer doença, não é? Por isso é que na altura a doença foi dada como curada, porque não havia presença de doença no mielograma. Pronto, nós temos, e a médica sempre foi muito clara com as coisas, sempre foi pondo a par das situações. Por exemplo, em relação ao transplante que eu não fiz da primeira vez, quando faltava só um internamento, a médica disse, se um valor tivesse, acho que era abaixo de 7, eu não precisava de fazer o transplante. Se ele tivesse superior a 7, tinha de fazer. Pronto, eu depois fui internado para o 5º internamento e a médica veio-me dizer que a valor estava abaixo de 7, por isso que não era preciso o transplante. Portanto, ela manteve-me sempre a par de todo o processo e toda a situação, me esclarecia sempre as dúvidas. Mas já durante essa primeira fase da doença, houve a possibilidade de transplante. A médica falou-te no transplante. Sim, havia aquela questão de não sabíamos se era necessário ou não, até vermos
quando terminássemos os tratamentos, aquele valor estava abaixo do que é expectável, não é? No protocolo que eles têm, não é? Eles têm protocolos diferentes para as vários tipos de leucemias, não é? Para a minha leucemia tinha de estar abaixo daquele valor, portanto foi sempre necessário esperar, não é? Para saber se aquele valor ia estar abaixo ou ia estar acima, portanto estava sempre ali em cima da mesa, embora, como eu tivesse sempre a corresponder bem, à partida não seria necessário, não é? Mas podíamos chegar ao quarto ou ao quinto tratamento e as coisas às vezes não corresponderem tanto como os anteriores, portanto ter sempre em cima da mesa. Claro. E diz-me uma coisa, a primeira vez que te falaram no transplante, como é que foi? O que é que tu pensaste quando te falaram no transplante, sendo que realmente para a maior parte das pessoas que são leigas na área da saúde, não é? Ouvi falar de leucemia e depois ouvi falar da necessidade de poder ter que recorrer a um transplante, sabendo que muitas vezes muitas histórias que nós conhecemos e que saem às vezes para as redes sociais, para a comunicação social, são pessoas que andam à procura de um transplante de medula e que nem sempre aparece e nem sempre é uma história de sucesso. Portanto, há sempre essa nuvem a pairar do transplante estar associado a poder não haver um dador compatível. É assim, como é que tu lidaste? Eu sou sincera, na primeira fase eu não pensava sobre isso. Eu sou muito positiva. Tenho por norma ser muito positiva. Portanto, assim, pensava, pronto, vai correr bem, estou a corresponder, também se corresponder a este, vou corresponder aos outros, portanto não vai ser necessário, vai tudo correr bem. Mas pronto, quando voltou, aí a médica falou logo que Pronto, exatamente. Agora, antes de voltar, portanto, tu fizeste as 5 sessões de quimioterapia e respondeste muito bem ao tratamento. Pronto, como eu correspondia sempre muito bem, percebe, eu nunca pensei muito sobre ele e sobre a dificuldade que seria encontrar alguém, não é? Tentei sempre pensar pelo outro lado, não, está a corresponder, se correspondia à primeira, vou corresponder à segunda. Sim, o pensamento foi esse, totalmente, nem sequer pensava sobre ele, sendo sincera, não pensava. E diz-me outra coisa, antes de passar depois a esta segunda fase, como é que ficou a tua vida durante esses 6 meses, 7 meses? O tratamento foi de final de janeiro até setembro. Pronto, ficou a vida completamente em suspenso, não é? O trabalho era impensável mesmo quando vinha à casa. Ainda por cima eu trabalho com crianças, portanto, elas andam mais vezes constipadas e com o vírus, e portanto era impensável. Em setembro, a médica já me deu ordem no final de setembro para poder voltar ao ginásio, poder voltar a viajar, fazer esse tipo de coisas, mas o trabalho ainda não. Depois, em novembro, eu fiz outro mielograma, já tinha feito em setembro, quando tive alta voltei a repetir. Como estava tudo bem, ela disse que eu já podia voltar ao trabalho. Portanto, voltei ao trabalho em dezembro. Acabei os tratamentos em setembro e em dezembro já estava a trabalhar. Setembro, março. E depois, em março, voltou em março. Exatamente, tu em dezembro voltaste ao trabalho e tiveste 3 meses a trabalhar ou nem sequer chegaste aos 3 meses a trabalhar? Acho que não completei os 3 meses. Porque comecei em setembro, comecei em dezembro, mas depois a médica quando me ligou foi em fevereiro e eu fiquei logo em casa, no final de fevereiro. Depois só fui internada em março. Tu voltaste a fazer tratamento, houve alguma coisa novamente que te fez soar o alerta? Não, desta vez não. Nunca mais pensaste nisso? Não. Só ias fazer, mas continuavas a fazer o mielograma? Sim. Pronto, tive essa consulta em novembro e depois só tinha 3 meses depois. Pronto, foi quando fiz o novo mielograma, mas as análises normais ao sangue não detectavam nada, portanto, à partida eu pensava que o mielograma ia estar tudo bem, porque assim, a doença outra vez detectou-se nas análises normais, portanto, se elas estavam bem, eu não me preocupava muito com isso, pronto, mas a médica, 3 semanas mais ou menos depois de eu fazer o mielograma, costumava ligar, mas era, Daniel, está tudo bem, podes relaxar que está tudo bem com o mielograma, mas desta vez a chamada foi diferente, daqueles não foi para dizer que estava tudo bem, mas foi para dizer que tinha de ir imediatamente ao hospital, logo no dia a seguir, repetir outro mielograma porque ela queria confirmar os valores.
Pronto, e eu perguntei-lhe se me devia preocupar com a situação. E ela disse que já que eu perguntava diretamente, que devia porque a doença estava a voltar. Estava ativa novamente. Sim. Pronto, ela se não me queria dizer por telefone, mas como eu perguntei se me devia preocupar ou não, ela acabou por dizer que sim, que era para preocupar porque ela estava a voltar, tínhamos de ver o que era necessário fazermos. E diz-me uma coisa, todos os casos que eu conheço, e isto é público, que normalmente quando há uma recidiva é pior do que a primeira vez, ou seja, a notícia e o viver com receber a notícia de uma recidiva acaba por ser pior do que a primeira vez que se tem um diagnóstico. Este é o que eu conheço da realidade da oncologia e é sempre o feedback também que tenho. No teu caso foi igual? Sim, sim. Porque assim, a primeira vez eu sabia que alguma coisa não estava bem, porque as infecções, não é? Alguma coisa não estaria bem. Claro que não se espera que seja assim uma coisa tão grave, mas sabia, e pronto, e falaram-me logo que eram os 5 internamentos, que fazia 5 tratamentos, e se correspondesse sempre bem, acabava ali. Portanto, uma pessoa pensa, pronto, são 5 meses que vai estar parada, não vai fazer os tratamentos, vai correr bem, e depois acabou. Entretanto, volta à vida normal e nem pensa mais não pensa. Claro que de vez em quando o pensamento vem, mas não vivemos em função disso, não é? E voltarem a dizer, não é? Que temos outra vez e já sabemos tudo aquilo que vamos passar, porque assim a primeira vez não sabemos, não é? E em tão pouco tempo. Sim, sim. Não é? Foram 6 meses. Sim, foram cerca de 5, mais ou menos. Não é? Nunca estamos à espera que em tão pouco tempo ela volte e depois já sabemos para o que é que vamos. Acho que no início é desconhecido, não é? E vamos cheios de força e vamos lá e vamos ser capazes mas depois da segunda vez, não é? Já é aquele medo de voltar a passar outra vez por tudo e já não chegava, ainda temos de passar por mais. Pronto, acho que a segunda vez é sempre pior. Pelo menos pela minha experiência. E acaba E apanhei por a parte ser. do. Estou a interromper. Não faz mal, diz. Não, ia dizer que depois apanhei, na primeira fase eu não tive o Covid, não é? Não apanhei a altura do Covid, portanto tinha sempre visitas e assim. E depois nesta fase, não é? Apanhamos ali Covid e depois estamos muito tempo internadas e muito tempo sem visitas e já é complicado sabermos que há uma segunda vez e nascer desta forma, ainda mais complicado. E eu acho que eu confesso que por acaso, ontem ou anteontem, uma amiga minha, a Mónica, que está aqui, que já fez uma pergunta que eu só vou colocar um bocadinho mais à frente, que tinha uma história incrível, se eu já tinha ido ler o teu blog. Eu confesso que te acompanhava pelo Instagram, mas ainda não tinha ido ler o teu blog e não queria ler o teu blog antes da nossa conversa de hoje. Mas confesso que tive por não resistir e fui ler. E realmente esta recidiva, este segundo internamento não tem nada a ver com o primeiro internamento. Não. É muito pior, a todos os níveis. Sim. Assim, os primeiros dois, a nível de efeitos adversos, daquilo que eu senti, não é? Foi o mesmo que eu senti nos primeiros. Mas acho que o facto, os meus pais, eles iam todos os dias, das 11 às 8 da noite. Portanto, eu estava um dia inteiro acompanhada. E voltar a ser internada e não receber uma única visita em 30 dias, só isso torna as coisas muito mais difíceis. Porque o dia demorava muito mais a passar e depois, assim, já é a segunda vez, já estamos com mais receio, não é? Porque é a segunda vez. E depois não termos ali aquele suporte ao lado que eu estava habituada sempre a ter, tornou os internamentos mais difíceis. E depois no IPO, aquele internamento foi assim uma coisa. Pois, exatamente. Porque aqui tu começaste novamente por ser acompanhada no São João, não foi? Os mais 2 tratamentos. E a partir dos primeiros 2 tratamentos, e foi no segundo tratamento que perceberam que à partida tu irias precisar mesmo de um transplante. Uhum. É assim, a partir da logo que eu soube da recidiva, seria preciso o transplante. Pronto, e também, por sorte, mal fui internada, me disseram logo que eu tinha 2 pessoas compatíveis, portanto não houve muito aquele tempo de espera que é o mais assustador, não é? De saber claro, se há... exatamente, era o que eu estava a falar no início, a tal situação do transplante, de poder surgir um dador ou não. Pronto, eu acho
para mim isso é sorte, não é? É sorte termos e é sorte mal sabermos que precisamos, já sabemos que temos. Não haver aquele tempo em que estamos ali de vamos encontrar, não vamos encontrar, será que há, será que não há? No fundo, eu não tive muito tempo nessa fase porque eu, entre saber que precisava e saber que tinha, foi assim 3 semaninhas mais ou menos. Portanto, só isso acho que já foi assim uma ajuda, não é para também que as coisas fossem mais fáceis, porque sabia que já tinha ali as pessoas, porque eram dois neste caso, tinha 2 pessoas compatíveis, portanto sabia que tinha ali alguém, não é, que iria ajudar a que as coisas ficassem. Quando é que te foi proposto realmente sair do São João e passares para o IPO? É assim, o transplante, como não era de dor relacionada, não é, como não era familiar, tinha de ser obrigatoriamente no IPO. Portanto, disseram-me logo que me falaram que era necessário transplante, disseram-me logo que tinha de ser no IPO, porque no São João só fazem com familiares. E como é que tu recebeste esta? É assim, nós conhecemos a equipa que nos segue já desde o primeiro momento, não é? Criam-se aqui algumas afinidades com aquelas pessoas a quem nós confiamos a nossa vida, não é? Quer dizer, são as pessoas que estiveram ali, que estão ali e cuidaram de nós e que nos curaram Sim, até, não sim. é? Alguns já não são enfermeiros, não são médicos, não são amigos neste momento. Depois de tanto tempo. Exatamente, exatamente. E depois saberes que ias para um desconhecido, eu acho que isto acaba sempre por mexer um bocadinho com a parte emocional também, como se já não bastasse tudo o resto, não Tudo o é? resto. Mas o saber que a meio do processo terias de começar, no fundo, começar do zero, com especialistas, com médicos que não conhecias, num hospital que tu não conhecias, porque depois quando há estes internamentos prolongados, acabamos por criar já ali algumas rotinas e lá está, se calhar até Porque não algumas nos conhecem, atividades. já sabem das coisas que nós gostamos, o que é que não gostamos, não é? Já nos vão levar assim os miminhos porque sabem que naquele dia nós estamos piores ou naquele dia não comemos porque não gostávamos daquela comida e eles levam-nos outra, não é? Já nos conhecem, porque são internamentos muito longos e são muitos internamentos, não é? Portanto, já os conhecemos a eles e eles a nós. E mudar custa. A mim custou-me bastante. Primeiro porque não conhecia ninguém, não é? E estava habituada a ser a menina do internamento. A verdade é essa, estava mal habituada. Eu estava muito mal habituada em São João. Porque é tudo que a Daniela queria, a Daniela tinha. E os enfermeiros, quando era para conversar, vinham para o quarto da Daniela. Portanto, estava mal habituada em São João. E pronto, foi uma mudança muito, muito grande. E mesmo a nível da equipa médica, senti assim muitas diferenças. Porque a minha Pois. médica no São João era daquelas pessoas assim mesmo fofinhas e se nos vê mal e está ali à nossa volta porque não nos quer ver mal e depois no IPO senti assim um bocadinho mais de desleixo, estás mal hoje mas vais fazer um exame só daqui a 2 ou 3 dias e logo vemos como é que, como é que as coisas correm, pronto. Senti assim bastantes diferenças. Além que também, E depois, sim, diz. quer dizer que além que também passei bastante mais mal nesse internamento do que nos outros todos, não é? Portanto, também, se estivesse, se calhar, debilitada como estava, no sítio onde conhecia as pessoas, se calhar sentia mais à vontade do que também ali onde as pessoas eram todas novas, não é? Sim. E agora, se calhar, explicarmos aqui um bocadinho para quem não sabe, como é que se processa o transplante, não é? Porque há um antes, há uma preparação para o Uhum. transplante que é extremamente penosa e dolorosa. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sentes-te à vontade para falar sobre isso? Sim. É assim, no meu caso foram, não sei se é igual para toda a gente, mas no meu caso foram 8 dias de quimioterapia antes de fazer o transplante. Foram 8 dias, um dia de pausa e depois foi o transplante. Os primeiros 4 dias de quimioterapia eu não senti nada, acho que fazia de manhã e de tarde. Fazia uma de manhã, depois parava, depois fazia de tarde. Pronto, não senti nada. Eu comecei a fazer soro, não tinha qualquer efeito secundário, continuava com apetite, sem nenhum efeito adverso. Os 4 dias seguintes foram muito complicados, porque nós fazíamos várias quimios, acho que cheguei a fazer 3 por dia, diferentes, ou seja, fazia um saquinho, depois passado umas horas fazia outro saco, pronto, e os efeitos dessa quimioterapia foram muito complicados. No quinto dia, fiz uma quimioterapia de cerca de meia hora, à meia-noite, em que aquilo foi, mal acabou, foi assim uma coisa completamente horrível. Senti que tinha aqui alguma coisa à volta do peito a apertar,
queria respirar e não conseguia, sentia muito calor, muito calor, muito calor. Elas puseram muitos panos com água, mas aquilo não resolvia nada. Parecia que cada vez estava mais quente. É assim uma aflição que em nenhuma das outras químias, e que já tinham sido diferentes umas das outras, eu tinha sentido. Depois, mesmo depois de fazer o transplante, é que alguns efeitos da quimio começam a aparecer, não é? Já não basta no dia em que fazemos, mas muitos efeitos da quimio começam depois, com as extremidades ficarem queimadas, por exemplo, as axilas, fiquei com as axilas completamente queimadas, as virilhas, a zona assim do peito, estava cheia de pintinhas como se tivesse sido queimada, por uma beata de um cigarro, assim umas marquinhas, pronto. Sim, tinha assim várias, e agora tenho assim algumas que ainda se notam, pronto, foi assim bastante complicado os efeitos. Portanto, depois tive uma pneumonia que também não ajudou, no meio. Ou seja, gaste esses 8 dias de quimioterapia de preparação para o transplante. O transplante de medula, não sei se queres tu explicar, não é nada direto na medula, não é? As pessoas... Não é nenhum bicho de cabeças como se pensa. Exatamente, no fundo é como se fosse mais um saco de quimioterapia, ou mais um saco de soro, ou mais um saquinho de qualquer coisa, não é? Um saquinho muito pequenino. Exatamente. O que acontece é que são, com aquela quimioterapia seguida, intensa, e realmente com aquele molotov aquele coquetel de quimioterapia, é baixado realmente todo o sistema imunitário, tenta-se destruir tudo ao máximo, não é? Como tu estavas a dizer há bocado, destruir as células más e as boas, não é? Para preparar o organismo para receber as células que serão doadas pelo dador, não é? Pela parte do dador. E quando, logo a seguir ao transplante, como é que te sentiste? Como é que foi? Assim, o transplante em si, que é uma coisa muito simples, como estávamos a dizer, aquilo é um saquinho, é mais do género até das plaquetas, que é assim um saquinho pequenino, com pouca quantidade. Pronto, e quando fiz, teve sempre uma enfermeira ao meu lado, enquanto no sangue assim nós estávamos lá sozinhos, depois já me chamando conforme aquilo termina, teve sempre ao lado. E o único efeito que eu tive da transfusão em si foi que me deu logo muita febre. Assim, uma meia hora depois eu estava com 40 de febre. Pronto, mas fora isso, aquilo em si não dá, a gente não sente nada, não é? É como se fizesse uma transfusão de sangue normal e que não sente absolutamente nada, não é? Mas sabemos que aquilo nos está a salvar a vida, embora seja saquinho tão pequenino, não é? Mas, é assim, a nível de sentimento, acho que enquanto estamos a fazer aquilo, é um sentimento de gratidão enorme para quem doou aquele bocadinho de líquido que está ali. Mas assim, a nível de efeitos em si, não se sente nada realmente como se fosse uma transfusão de sangue. E aquilo é ligado ao catéter, como está ligado ao soro, como está ligado à quimioterapia. Portanto, é algo mesmo simples. O pior vem mesmo dos efeitos da quimioterapia. Pois, exatamente. E depois do transplante, o que é que acontece? Depois, assim, as defesas... Sim, continuamos em isolamento. Os quartos são quartos individuais, em que tem uma porta com vidro e tem uma antecâmara, portanto, muitas vezes os enfermeiros, se não for mesmo necessário, nem sequer entram, falam por nós através daquele vidro, porque tem lá um alto-falante para eles falar, um telefonezinho, que é para nós abrirmos no quarto, e mesmo nós temos um telefone para ligar para a copa, para pedir água, e assim que é para evitar que entre lá o menos possível, que é para estarmos o mais protegidos possíveis. Pronto, depois é passar o tempo todo ali em isolamento, não é? Porque as defesas, mais uma vez, vão completamente abaixo. E depois o risco de infecção é muito grande, não é? E a probabilidade de... Nós já nos pode acontecer termos a doença do Chisto contra o hospedeiro, não é? Que é a rejeição do transplante. E por isso, por si só, isso já é grave, não é? Já se tem que ter cuidados. Mas depois ainda temos as defesas super baixas, não é? E corremos riscos de apanhar uma infecção. Tu fizeste medicação para prevenir a rejeição? Eu penso que não foi logo a seguir, foi umas semanitas depois, que ainda continuo a fazer atualmente. A dose já foi diminuindo, mas continuo a fazer.
E agora, diz-me uma coisa, quando é que surgiu aqui a pneumonia? Ela surgiu um pouco depois do transplante. Eu não sei assim as datas ao certo, porque foram assim dias muito, muito complicados. E eu pus um dreno e depois tirei, mas depois ela continuava, a pneumonia continuava e eu voltei a pôr. E depois tinha Quero muito. explicar. Eu acho que a parte do dreno é realmente impactante para quem está a ler e percebe como é que aquilo é feito e o quão doloroso isso deve ter sido. E este processo todo foi extremamente complicado, mas queres falar um bocadinho sobre isso? Assim, o dreno eu coloquei 2 vezes. Uma das vezes correu melhor do que da outra. Pronto, mas a primeira. Mas o que é, explica só essa história do dreno. O que é colocar um dreno? Onde é que é colocado o dreno? O dreno foi colocado aqui nesta zona das costelas. Eu estava nesta posição que estou agora, sentada, só um bocadinho mais inclinada para a frente. Pronto, e eles põem ali um bocadinho de anestesia no local e a seguir fazem um golpe e põem o dreno. Foi uma coisa muito rápida, só que o dreno não entrava e elas fizeram bastante força para ele entrar, não é? Pronto, e foi assim, a situação foi mais complicada por causa disso. E ainda por cima, a anestesia, deram uma anestesia e não esperaram que fizesse o efeito. Sim, sim, porque eu estou habituada a que me façam aqui o mielograma, não é? Põem anestesia, esperam um bocadinho, massagem e depois colocam. E aqui não, aqui deram uma anestesia, já me estavam a abrir e já estavam a meter, porque estava na hora de ir embora. Pronto, então foi assim, foi mais doloroso por isso, porque do segundo foi colocado na mesma direção, mas um bocadinho mais abaixo e mais para as costas. Ou seja, era mais complicado no dia a dia, porque eu só podia estar deitada para este lado, não conseguia estar nem sequer de costas, porque foi mais colocado nas costas. Pronto, e era mais complicado nisso, mas custou muito menos a colocar. Porquê é que te foi colocado o dreno a segunda vez? Porque assim, colocaram uma primeira vez e fiz um raio-x, ainda tinha líquido, mas acharam que podiam tirar porque o líquido ia desaparecendo com o tempo. Porque eles puseram, não é, por ter o líquido nos pulmões. Só que o líquido não desapareceu com o tempo e ainda aumentou mais. Portanto, tive de pôr uma segunda vez o dreno para tirar o líquido que ainda tinha no pulmão. Sempre do lado direito. Das 2 vezes. Embora o esquerdo tivesse um bocadinho, não era nada alarmante. O direito é que continuava a ter líquido e então optaram por, como eu continuava com febre e não sabia muito bem de onde vinha, optaram por voltar a pôr, que era para tirar o líquido que ainda tinha. E diz-me uma coisa, alguma vez tu conseguiste perceber ou se percebeu como é que essa pneumonia surgiu? Não. Não. É assim, já é normal ter infecções respiratórias nos outros internamentos, mas eram infecções respiratórias que eu não sentia praticamente nada. Sentia-me um bocadinho mais cansada, mas fora isso, nem precisei de oxigênio, nem nada. Pronto, era aquelas coisas normais, tendo em conta que nós estamos com as defesas baixas, as infecções respiratórias são das primeiras coisas a aparecer. Desta vez, não é? Foi a pneumonia, mas também nunca me explicaram muito bem como é que ela surgiu. Olha, agora chega o momento de eu colocar aqui a pergunta da Mónica. A pergunta da Mónica. A Mónica está aqui a perguntar, nesses meses de internamento, como era, Daniela? E depois, vi no teu blog que chegaste a querer assinar o termo de responsabilidade e assinaste mesmo, não foi? Assinei. Assinei o termo por duas vezes. Que chegaste a querer assinar o termo de responsabilidade, que assinaste mesmo para vir embora. O que te levou a isso e porquê? É assim, primeiro, eu estava internada há 7 semanas e continuava com febre, mas fazia exames e não havia motivo para isso. Continuava com febre, mas também fazia cerca de uma vez por dia, depois estava um dia que não fazia, depois fazia, pronto. E então a médica tinha-me lá precisamente por causa da febre, mas depois tinha informações contraditórias. Um dia chegava e dizia que até se no dia seguinte fizesse febre, que até me deixava ir embora, que por causa da pneumonia já não havia problema de estar, afinal estava lá por causa de outra coisa, mas depois no dia a seguir já estava lá por causa da pneumonia, já não estava internada por causa de outra coisa que me tinham dito no dia anterior, e aquilo psicológico ainda estava ali às voltas e vai e não... Exatamente.
tu no meio disto tudo, com aquela angústia e com aquela ansiedade de que a médica um dia dizia que provavelmente no dia seguinte irias embora e tu pensavas que no dia seguinte ias voltar para casa, isto tudo lembrando que estamos em contexto de Covid e que tu Não estiveste meses internada sozinha, durante todo esse processo da pneumonia, da colocação dos drenos, do transplante, do pós-transplante, tu estiveste sempre sozinha, tu nunca tiveste ninguém ao teu lado. Sim, os meus pais iam me visitar 2 vezes por semana, 1 hora, mas nem sequer entravam no quarto, ficavam na antecâmara. Chegaram a ir em alturas em que eu estava cheia de dores, em que estava deitada na cama, que davam morfina, não é? Porque às vezes as dores eram insuportáveis e só com a morfina, portanto muitas vezes nem sequer dava para aproveitar a companhia deles, porque a hora em que eles iam era a hora em que às vezes coincidia com a altura em que eu estava pior, por isso eles estavam lá. Estavas pior, claro. Sim, eles estavam lá e estava deitada na cama sem falar, sem. Portanto, era mau para eles e era mau para mim. Claro. E o que é que te levou realmente, aqui voltando à questão da Mónica, vou-me embora, eu assino e vou-me embora. É assim, a médica tinha-me dito no dia anterior que iam analisar o meu caso, ia fazer um raio-x novo e iam analisar. Se eu pudesse, eu estava a fazer antibióticos pelo catéter, não é? Intravenoso, e ela disse que se houvesse medicação oral para eu fazer, que me deixavam ir embora. Se não desse, tendo em conta o estado em que ainda estava a pneumonia, se não desse, então era melhor continuar lá a fazer a medicação que estava a fazer. Pronto, no dia a seguir, ela veio-me dizer que realmente dava para eu fazer a medicação oral, mas que ia ficar lá mais 7 dias. Pronto, e foi nesse dia que eu disse, não, então eu vou fazer a oral e vou embora. Pronto, e ela disse que não, que tinha de ficar lá 7 dias. Disseste isso à médica? Sim, disse-lhe não, nem pensar, tem uma medicação que eu vou embora. Então se há uma medicação, se me tinha dito ontem que soubesse a medicação oral para eu fazer, que me deixava ir embora, está-me a dizer que há a medicação oral e que vou ficar mais 7 dias, não vou. E pronto, foi quando pedi, disse-lhe se ela não me desse ela alta, para me trazer então o termo de responsabilidade que eu assinava e ia embora. Porque psicologicamente as coisas já estava mesmo muito cansada e na minha percepção, se eu fosse para casa e as coisas ficassem mais calmas e eu própria não estivesse tão estressada, seria mais fácil se calhar recuperar este bocadinho da pneumonia que faltava, se eu tivesse todos os cuidados, do que se calhar lá sempre com esta pressão, ia chorar todos os dias e os meus pais ligavam e eu passava a hora da videochamada com eles sempre a chorar e acho que isso ainda estava a fazer pior. Acho que isso não me estava a fazer pior do que se eu viesse para casa. E a verdade é que as coisas correram bem. Se bem que nesse dia depois ainda me ameaçaram, que me iam mandar outra vez o processo todo para São João e que ia ser acompanhada em São João e que iam deixar de me acompanhar lá, se eu tomasse a decisão de assinar o termo. Mas pronto, lá vim embora, lá me continuaram a acompanhar lá, que depois já não queriam que eu fosse para São João. Sim, porque eu também disse... Quando ela me disse isso, eu disse se mandasse para São João, que era um favor que me fazia, porque estava mais de lá do que... Porque assim também estava com os nervos, não é? E depois também respondi. Pronto, dessa forma. E pronto, depois já me vieram dizer, então, que eu assinava o termo e continuava a ser acompanhada lá, que eles não me iam deixar de seguir. E foi quando, pronto, tomei a decisão. Liguei ao meu pai, na altura, e perguntei-lhe, se eu assinar, tu vais-me buscar? E ele disse, aquilo que tu fizeres e que achares que é melhor para ti, eu apoio-te. Pronto. Foi assim aquilo que eu precisava de ouvir para tomar a decisão final. E pronto, lá assinei e lá vim embora. Foi. Ao final do dia que fui embora. E uma semana depois fui à consulta, fiz o raio-x e já não havia pneumonia. Pois. Em casa ficaste curada. E continuaste a fazer o antibiótico de forma oral. Fiz oral, sim, fiz oral durante 2 semanas, mais ou menos ainda, mas ao fim de uma semana já não havia qualquer sinal de pneumonia no raio-x. E quando é que passaste novamente para São João? Não passei, só me ameaçaram. Não. Portanto, não te chegaram a passar? Não, no dia que eu disse que assinava para ir embora, ameaçaram. Que se eu viesse mesmo embora, que passavam o processo para São João, que não queriam saber mais do meu caso. Sim, foi assim. Acho que foi mesmo para me assustar, que era ver se eu não assinava. Mas como eu fui mais teimosa, eles continuaram a seguir-me lá. Continuo a ser seguida
no IPO. Continuas no IPO. Sim. Diz-me uma coisa que também acaba por levantar muita curiosidade em relação aos transplantes. Tu quiseste saber quem tinha sido o teu dador? Nós não podemos saber quem é o dador, não é? Se bem que eu, antes de fazer o transplante, na última consulta que tive com a médica, ela disse-me que era de sexo feminino e que tinha 25 anos. Pronto, foi a informação que eu tive. Depois recebi foi uma carta da dadora, pronto, em que ela me dizia que era profissional de saúde, pronto, e tinha lá outras informações, mas puseram assim muito corretor, que era para eu não conseguir ler. Não conseguires ver. Sim, acho que no final da carta a ideia que dá pela forma como está é que ela tinha assinado o nome. E puseram assim muito corretor em cima que não dá mesmo para ver o nome da pessoa. Nunca te apeteceu virar aquele corretor todo. Já tentámos, já andámos a virar para a luz, a ver se conseguíamos ver, mas não dá mesmo para ver. Eles puseram mesmo muita quantidade de corretor. Puseram de um lado e do outro, mesmo do outro lado da folha. Eles puseram, que é para, não é, à luz, às vezes podia-se conseguir ver do outro lado. Eles puseram dos dois mesmo para não conseguirmos ver, mas já fiquei muito feliz com a carta. Era isso que eu ia perguntar. Como é que foi ler essa carta? Foi muito emotivo. A primeira carta é linda. Ela explica o processo, que lhe gostou, mas que sabia o bem que estava a fazer e que é profissional de saúde. Pronto, e depois tem assim umas coisas. Não é? Ela foi mesmo querida na forma como escreveu, pronto, e a oportunidade que temos é de responder. Nós respondemos, entregámos no IPO e depois eles fazem chegar também a carta novamente ao dador. Pronto, mas no dia em que me deram, eu guardei logo, porque eu sabia que quando eu lesse ia chegar, por isso não li no hospital. Lia sossegada quando cheguei a casa e realmente a carta era bonita e, embora eu não conheça, é sempre uma pessoa que nós estamos eternamente gratas, não é? Porque nos deu um bocadinho delas e nos salvou um bocadinho a nós, não é? Se calhar sem o transplante as hipóteses seriam outras. Exatamente. E diz-me uma coisa, Daniela, quanto tempo é que já passou? Já passaram 7 meses. Passaram 7 meses. Como é que têm sido estes 7 meses? Estes 7 meses têm corrido. O primeiro mês foi mais complicado porque eu ainda vim, além da pneumonia, que depois resolveu, eu vinha com uma cistite hemorrágica. E demorou assim bastante tempo a passar. Portanto, a médica quis-me voltar a internar, uma altura, e foi quando eu voltei a assinar o termo. Não. Estás a assinar um termo? Voltei. Não, foi assim. Eu ia às consultas, de manhã cedo, fazia as análises e ficava o dia inteiro a fazer soro, que era para ajudar na cistite hemorrágica. E eram cerca de 5 horas, ela veio-me dizer que seria melhor ficar internada para tratar da cistite hemorrágica internada. E eu disse-lhe que não me importava de ser internada, mas então que na sexta-feira que vinha à casa, fazia a mala e na sexta-feira de manhã que aparecia lá para ser internada, porque não estava sem nada. Pronto, mas a médica também cismou que ou era naquele dia ou era só na segunda, que era na próxima consulta. E eu cismei que naquele dia não era e que era na sexta. Que era na sexta, pronto. Então ficámos para a segunda e quando cheguei à segunda-feira as coisas tinham melhorado bastante e já não foi preciso. Pronto, e assinei o termo nessa quinta-feira e quando cheguei à segunda as coisas já tinham melhorado, já não foi preciso ficar internada. E essa cistite hemorrágica também ainda teve a ver com o processo da quimioterapia? Teve a ver com a quimioterapia. Sim. Pronto, eu já tinha também... Eu não fiquei logo internada porque eu já tinha assistido a hemorrágica no internamento. E era uma coisa que eu me queixava constantemente às enfermeiras. E era uma coisa que sempre descartaram. Eu queixava-me e elas diziam que era normal e que só tinha de beber muita água e aquilo passava e era normal. Depois, de repente, não é? Às 5 da tarde, que era a hora. Com certeza, a água por uma cistite hemorrágica. E assim, de repente, depois de eu ter vindo embora, não é que se lembraram que afinal a cistite hemorrágica devia ser curada no internamento e não só com água. Mas pronto, felizmente dessa quinta até à segunda, que foi a data que a médica pôs então para ser internada, já que eu não quis na quinta, por sorte melhorou bastante e já não foi preciso ser internada. Olha, aqui a Dulce está a dizer, a mulher do norte.
Sou teimosa. Exato. Eu acho que acaba por ser uma característica das mulheres do Norte, eu também sou, portanto. Já faz parte. A Mónica está a perguntar, alguém diga o que é isso. A cistite, queres explicar? A cistite é uma infecção urinária que algumas mulheres, eu por exemplo, tenho cistites de repetição desde muito nova. Portanto, a cistite hemorrágica é uma cistite, é uma infecção das vias urinárias onde há perda de sangue. Uhum. No meu caso, a urina era. No meu caso, a urina durante muito tempo era sempre da cor de sangue. Pois. Nós levávamos, eles pediam para eu levar umas embalagens que eles davam, que era para fazer urina, tinha de fazer urina durante 24 horas, que era para eles analisarem, e aquilo era só a cor, olhando para aquilo não parecia sangue. E além disso, eu ia à casa de banho de 10 em 10 minutos. Quer fosse dia, quer fosse noite. Estava sempre a acordar para ir à casa de banho. E com dor. Dores nunca tive muitas. Também faziam medicamentos para as dores. Pois, provavelmente é isso que eu estava a pensar. Provavelmente também já estaria a tomar bastante medicação para as dores. Já desde o internamento que para as dores eu fazia medicação. Portanto, dores nunca tive assim muitas. Às vezes sentia uma ardência, mas nunca foram assim dores recorrentes. Mas era muito complicado. Essa urgência urinária que se tem com a cistite, que é, como tu estavas a dizer, que apetece ir à casa de banho de 5 em 5 minutos, ou de 3 em 3 minutos, ou apetece estar sempre na casa de banho, porque é mesmo uma urgência urinária, há essa necessidade de estar constantemente a fazer xixi, a urinar, e no fundo não sai nada, saem umas pinguinhas. Umas pinguinhas, não chega a ter tempo de armazenar de umas vezes para as outras. É isso mesmo. E agora, estávamos a falar sobre isso. Como é que têm sido estes meses pós-doença? Ao nascer, sentes realmente que aquele clichê de que realmente tiveste uma segunda oportunidade, que estás a recomeçar, estás a começar do zero, sentes mesmo isso? O sentimento de nova oportunidade acho que tem que estar presente, não é? Porque é mesmo aquilo que nós precisamos para podermos ficar bem. E se correr bem, não é tão cedo, pode não aparecer. Há pouco tempo uma senhora enviou mensagem para o blog a dizer que tinha feito dela há 20 anos e nunca mais teve problema nenhum, não é? Que nos dá esperança a quem acabou de fazer, não é? Assim, uma lefada de esperança, quando fizemos, há de correr tudo bem e devemos ser um caso igual. Daqui aos 20 anos vamos estar a dizer que nunca mais apareceu nada. Mas só tenho pena do Covid. Daqui a 40 anos. Só tenho pena do Covid não ter para nós agora aproveitar mais e para festejar mais esta nova fase. Mas acho que o sentimento de gratidão e o poder estar aqui e estar agora bem há 7 meses que foram mais do que da primeira vez, acho que só isso apaga toda a situação do Covid e faz-me estar feliz na mesma e contente. E só o facto de eu não via a minha família desde que fui para o hospital. Quando vim para casa comecei a vê-los assim um bocadinho pela janela da sala, eles lá fora e eu cá dentro. E agora que veio estes dias de sol e que eu já posso lá para fora, só o facto de os ver, embora eu esteja de máscara e eles estejam de máscara, mesmo lá fora e distantes, só o facto de os poder ver assim, sem uma janela a meio, acho que isso já me deixa super feliz. E a tua vida, toda aquela vida que tu tinhas e que ficou em suspenso durante todo este tempo, ainda estás com muitas cautelas, com muitas precauções. Sim, a vida ela praticamente continua em suspenso, não é? Estes 7 meses, apesar de estar tudo bem. Se não houvesse Covid, já podia relaxar um bocadinho, já podia sair, já podia ir, se calhar, jantar fora e assim, desde que fosse sozinho com a minha família e não tivesse muita gente na mesa, não é? Mas tendo em conta que temos esta situação de Covid, continua a ser basicamente estar em casa, não é? Mesmo com os meus pais, eles já não estão na cozinha, eu já estou na sala, porque eles andam a trabalhar e, portanto, na mesa íamos estar muito próximos. E a médica continua a aconselhar fazermos desta forma. A minha família eu vejo, mas lá está, é lá fora e sempre de máscara. Portanto, os cuidados, não é? Têm de ser assim redobrados e por isso ainda não dá para fazer muita coisa.
e continuo a estar assim um bocadinho suspensa. Mas só a felicidade de estar bem, uma pessoa quando puder, depois festeja em dobro e aproveita. Acho que uma pessoa também quando passa por isto, passa a valorizar aquelas coisas. Daniela, eu quando te vejo, quando te via no Instagram, e realmente agora ao vivo, isto para nós hoje em dia, esta nova realidade já é praticamente ao vivo. Já estamos habituadas. É isso mesmo, tu transmites realmente essa felicidade, essa vontade de viver, esse renascer depois de tudo isto que aconteceu, não é? Porque foi muito complicado, não podemos esquecer isso, não é? E tinhas 25 anos quando isto tudo começou e o teu tipo de cancro traz um sofrimento atroz. Nós aqui falamos um bocadinho, mas assim de uma forma mais leve, mas realmente todo o processo de uma leucemia e quando há o transplante, e felizmente que houve um transplante, ainda bem que houve um transplante, não é? Mas tudo isto traz muita dor à mistura e há aqui a parte psicológica, a parte emocional, que realmente também, para não falar só da dor física, de todos os contratempos que surgem, porque tem mesmo que ser assim, porque o tratamento é muito agressivo e tem mesmo que ser assim. Tu neste momento transmites essa energia fantástica de quem te está aqui a ver, de quem te está a ouvir, de que agora estás aqui para mais para contar a história e para dar este exemplo, não é? De força, de que realmente claro que te foste abaixo, não é? Com certeza também claro. Mas estás aqui com esse sorriso radiante e com esses olhos a brilhar, a dizer que o raio do Covid, não é? Sim. Queres temos aqui uma Eugénia que queria participar, mas se calhar, não sei se é alguém que tu conheces, mas não vamos abrir, não vamos adicionar mais participantes. O que é que tu gostavas, que mensagem é que tu gostavas de deixar, de passar para quem está a passar por uma situação semelhante à tua? Eu quero só dizer que eu conheço uma pessoa que por acaso aconselhei e deve estar aqui a assistir a este live, que eu hoje liguei para dizer para contar um bocadinho a tua história, porque tenho o marido a passar por uma situação idêntica à tua, também com uma leucemia mieloide aguda, mas que está a aguardar um dador, ainda não existe ainda um dador, mas que vai aparecer, com certeza vai aparecer. Eu tenho a certeza absoluta que vai aparecer, porque não pode ser de outra forma. Queres deixar alguma mensagem em especial? Queres dizer alguma coisa em especial para as pessoas que estão numa situação em que tu já estiveste aqui há uns meses atrás? Eu acho que é importante também. Assim, eu lembro-me que no primeiro texto que eu escrevi, que partilhei, que na altura até foi aqui no Instagram, eu escrevi que não era uma doença, era uma lição de vida. E agora que passei por tudo, continuo a acreditar nisso. O processo é muito difícil, mas depois quando chegamos ao final, quando superamos, acho que a alegria é tão grande e coisas tão pequeninas que nós damos valor fazem tanto sentido, como eu não preciso de muito agora, basta estar num dia de sol, estar lá fora e ter a minha família à volta, que eu já estou super feliz com isso, que eu não tenho saído, há 7 meses que eu não saio, não é? Que eu não vou a uma esplanada, que eu não vou à praia, e para mim coisinhas pequeninas já é tão bom que eu acho que pronto, as pessoas têm de entender, claro que o caminho é difícil, não há forma de contornar o caminho, não há forma de contornar a dificuldade que o caminho traz, não é? Mas depois, tudo aquilo que nós ganhamos depois disto, não é? Acho que compensa tudo aquilo que nós passamos. Não há forma de compensar, não é? Em si. Claro que sim, antes não passássemos por isto, mas acho que depois aquilo que nós, quando chegamos ao fim do caminho, entre aspas, não é? Aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós passamos a valorizar, não faz com que, entre aspas, o caminho tenha valido a pena. Sofremos, mas chegamos e agora estamos aqui, estamos plenas, estamos renovadas e estamos cheias de vontade de fazer muitas coisas que o Covid nos deixa agora fazer. Portanto, há sempre esperança, não é? E acho que nós, que já passamos e que estamos agora em recuperação, somos o exemplo de que há esperança e de que é possível
vencer e é que é possível dar a volta. E eu tive uma recidiva e consegui dar outra vez a volta. Portanto, é possível. Não devem desistir a meio do caminho, lutar e é possível. Eu acho que o teu testemunho é tão importante precisamente por causa disso, porque tu tiveste a primeira vez a doença, não é? Tu tiveste uma recidiva, tu precisaste de um transplante de medula, tiveste imensos contratempos e as coisas correram muito mal, e no final estás aqui e estás lindíssima, que eu acho fantástico, porque há certamente que tens ter contacto com ninguém em casa, mas tu estás maquilhada, gira, bem vestida, ou seja... Eu maquilho mesmo para estar em casa, porque eu não sei. Mas não foi só para a conversa, é algo que eu faço frequentemente e que eu faço mesmo estando em casa, não é? Quem vê as fotos e vê os vídeos que eu às vezes partilho e que gravo, vê que não é só para esta conversa em particular. Eu sei, por isso é que eu estou a dizer, que eu tenho visto, realmente, mesmo estando em casa, tu tens esse cuidado contigo e mostras que realmente é possível e estás aqui e cheia de energia. E Daniela, eu quero, acima de tudo, agradecer-te imenso, imenso, imenso. Obrigada, A minha primeira convidada desta nova rubrica da revista Cuidar, que é precisamente isto que nós estiveste a fazer hoje, que é dar voz ao cancro e dar voz aos mais variados tipos de cancro e mostrar que realmente não quer dizer que todas as histórias vão ser assim, não é? Porque há pessoas que ainda estão em fase da doença e tu já estás numa fase pós-doença, mas eu acho que a tua história é importante precisamente por causa disso, porque é o tipo de cancro que é, a leucemia, não é? Onde tu tiveste a primeira fase, tiveste a segunda fase, onde foi, como eu estava a dizer há bocado, onde foi realmente necessário o transplante, e fizeste o transplante, conseguiste o transplante e estás aqui. Linda e maravilhosa, como eu continuo a dizer. Eu acho que é incrível e acho que é realmente isso que tem que ficar para aquelas pessoas que estão a passar pela mesma situação que tu. Eu hoje estava aqui a ver se havia aqui alguma pergunta importante que me tenha... e a Mónica está a dizer, e que bem maquilhada. Eu vou aprender com a Mónica. Mas estamos todos a aprender com a Mónica. És um exemplo, grande exemplo, tem sido tudo assim mensagens. Adorei conhecer a tua história, Daniela. A Liliana fala no sentir o chuveiro no banho. Isso é tão bom, ainda por cima eu, como estou um mês internada e tenho o catéter ligado a mim, o banho nunca é o mesmo banho que em casa, não é? Sempre ali com o aparelho ao lado, com os sacos de soro, às vezes a quimioterapia ao mesmo tempo que tomamos banho. E portanto, quando chegarmos a casa e tomamos o primeiro banho sem nada, é uma coisa tão simples e nós ficamos apaixonadas por aquele banho. Exatamente, por isso é que, por exemplo, maquilhares-te e vestires e arranjares, tudo isso são os tais pequenos pormenores, como tu estavas a dizer há bocado, os tais pedacinhos de felicidade e de prazer que vão preenchendo todos os dias, não é? E que provavelmente a maior parte das pessoas desvaloriza porque há vidas que realmente só damos valor às coisas quando passamos por situações dramáticas e situações de extremos como tu passaste. O Jaime, eu também conheço o Jaime, também tem uma situação bastante complicada. Um banho em casa é ouro, está a dizer o Jaime. É verdade. Daniela, mais uma vez, obrigada. Olha, toda a gente está a dizer que adorou esta live, que tu és grande e que és... Muito, muito obrigada. Eu vou tentar que esta live fique gravada, a ver se eu consigo fazer isto. Também é a primeira, porque também não percebo nada. Não, eu já não aprendo, normalmente não sou eu que as faço, sou convidada, portanto esta vez eu faço isto direitinho. Muito obrigada mais uma vez, Daniela. E pronto, e nós vamos nos acompanhando. Sim. Mutuamente, e eu vou estar aqui para seguir o teu percurso e vamos continuar a falar durante muitos anos. Sim, até 40, não é? Pelo menos. Claro, obrigada pelo convite. Obrigada a ti por teres aceito acima de tudo, não é? Agora vou-te pedir para tu desligares aí nessa cruzinha que está em cima. Boa noite e muito obrigada. Beijinho.
Obrigada. Beijinho, obrigada.